O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que o haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos encontramos para rezarmos essa liturgia que nos ajuda e nos reforça nesse entusiasmo de fé com nosso Senhor. Às vezes vocês podem até dizer assim: o padre ficou, o que aconteceu que parou um pouco aqui, né? Eu me perdi na leitura, isso é muito tranquilo, né? É muita letra aqui que a gente acaba se perdendo. Mas observa uma coisa interessante dentro desse processo de caminhada de fé, né, de busca de fé que o Senhor nos convida a rezar nesse tempo. Primeiro, o Senhor não nos abandona, o Senhor caminha conosco e o Senhor nos quer em unidade. Como que a gente entende isso? Vamos pegar a primeira leitura do texto de Isaías. Isaías, ele escreve uma profecia muito interessante, que o Senhor fala assim, Deus fala, né, a profecia diz: vinde, comei e bebei sem nenhuma paga. Depois fala uma coisa interessante: não gastai o vosso dinheiro a não ser com pão. Não desperdice o vosso dinheiro. É interessante porque a gente podia entrar hoje no mercado e pegar tudo que precisa e depois falar tranquilamente, né? Você passar no caixa e falar: quanto eu devo? Uma Ave Maria, tá bom, né? Já está tudo bem. Vai, leva o que precisa. Não faltou nada? Seria muito bom se fosse assim. Mas não é. A pessoa que lá está também precisa ganhar o sustento do seu trabalho. Então, a gente observa todas as realidades e começa a pensar: que profecia é essa então? Se todo mundo pode comer e beber sem nenhuma paga. Como que dá esta ação? Aí nós vamos pegar o texto que é colocado num conceito judaico. Para o judaísmo, partir o pão significa fazer unidade, dar o que é meu para você. Então eu quero fazer unidade contigo. Eu quero fazer com que você venha participar da minha alegria, da minha casa. Venha fazer parte da minha família. Esta é a ação. É como na ação hoje, para nós ocidentais, seria mais ou menos assim. Quando a gente se reúne para uma festa, vamos falar: cada um traz alguma parte que você tem em casa, faz um prato para a festa. A gente se ajunta aqui,
Né? Quantas pessoas já fizeram isso? E qual é a alegria quando a gente vai preparar algo para alguém ou para o encontro e a gente fica naquele pensamento: será que vai dar? Será que não é pouco? E a gente faz e coloca todo o nosso amor naquela refeição que nós estamos fazendo, naquele alimento que estamos preparando. E a satisfação quando a gente reúne toda aquela mesa, forma uma mesa grande, uma grande ilha no meio da comunidade, e todos comem sem nenhuma paga. Todos se nutrem daquele alimento, se felicitam, cantam, dançam e fazem festa. E quando vão ver no final, ainda tem alimento. E a gente começa a dizer: olha, leva você um pouco, ó, não vamos deixar aqui para estragar. Então comei e bebei sem nenhuma paga. Isso tem um paralelo com a ação que nós ouvimos hoje. Vocês viram que história bonita essa multiplicação dos pães? Aqui começa uma ação interessante. Se olharmos bem, alguém morre, João Batista. Morre por quê? Morre por causa do pecado que está na casa de Herodes, né, o tetrarca Herodes, e também pela sua amante, que é a sua cunhada, Herodíades. Dentro de uma festa, o que prevalece é o orgulho e não o pão. Aí a diferença. Na festa de Herodes, não tem o pão da partilha, mas tem o que repartem, o orgulho e a soberba, e o pecado. Então, o pecado qual é o oferecer do pecado? O oferecer do pecado é a morte. Então, o sacrifício de João Batista. Jesus, olhando para essa realidade, vai para o deserto. Ele assume agora o deserto de João. E aí responde uma máxima de profecia. Uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Uma voz que grita. Um outro texto diz, a tradução original, uma voz que grita: no deserto preparai o caminho do Senhor. Então, Jesus vai para um lugar afastado, deserto. A multidão vai. A multidão que segue João Batista agora vai seguir Jesus, porque estão como ovelhas que não têm pastor. Jesus acolhe, cura, dá para eles essa realidade de si, dá para eles a vida. Então, cura os doentes que ali estavam. Conversa com eles, traz esse sinal de unidade, de comunhão. Quando está anoitecendo, o que os discípulos falam? Mestre, mandam embora porque a gente não tem comida para todo mundo. É a velha história do egocentrismo. O que vale é só para mim. Aqui o ensinamento é esse: Deus reparte o pão, Deus te dá o pão. Você não pode pegar o pão só para você. Você não pode ter o pão só para você. Esse pão que Deus te dá tem que ser também para a tua casa, tem que ser também para os teus amigos, não só para você. Aqui nós não estamos falando de nenhum conceito ainda eucarístico, né? É interessante a gente entender que aqui o texto da multiplicação dos pães não faz uma alusão direta à Eucaristia. Faz uma dimensão direta à comunhão, que a gente pode fazer uma leitura eucarística desse texto, mas não é Eucaristia, porque a Eucaristia vai acontecer aonde? Quando Jesus reúne os seus discípulos e celebra a Eucaristia com eles. Então, aquela quinta-feira, antes da sua paixão. Aqui é um texto da multiplicação dos pães, que mostra essa existência de dizer, essa existência de Deus que dar o que é teu para os outros, dar o que é teu para os irmãos. Vamos partilhar. O que os discípulos falam? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que significa isso? O que a gente pode, qual a leitura espiritual que a gente pode fazer desses 5 pães e 2 peixes? Se a gente vê a dimensão da criação, tem uma música hebraica muito antiga que fala que 5 são os dias, 4 são as noites. Então ali dá um período, né, dá uma ação de criação, de caminho, festa das luzes, que o judaísmo faz. Então 5 pães significa essa dinamicidade de casa, família, porque essa festa era realizada na casa, não no templo. Então aqui celebramos essa grande casa do Senhor.
2 peixes. Por que os 2 peixes? O que significa? As duas realidades de Cristo, né? Sendo Deus e sendo homem. Peixe em grego significa ixus. E ixus é uma sequência de palavras. Se a gente pegar aquelas letrinhas, igual aquelas meninas, a gente fala as meninas, né, que sempre faziam naquele tempo, né, o papel de carta, escreviam, colocavam o nome, declamavam um poema com o nome da pessoa. Não era assim? Se você coloca ixus em pé, você vai ver que ixus é Jesus Cristo, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do homem. Salvador da humanidade. Então a gente sabe que é o começo dessa grande, né, a frase está ali. Então mostra a realidade de Deus. Quem recebe? Deus. Quem dá? A comunidade. Então a comunidade entrega para Deus algo que é fecundo. E Deus transforma o que é fecundo em vida. Como? Elevando e rezando. Olha o poder da oração. A oração cura, a oração traz vida, a oração convoca em unidade, congrega. Essa é a parte importante. E depois dessa grande refeição, quantos cestos sobram? E depois pergunta, de onde que vem esses cestos, né? Porque não tinha, a gente não vai fazer uma refeição e já tem os cestos montados grandes que estão ali pronto, né? Aonde que vem? Recolhe 12 cestos grandes do que sobrou. Isso significa o quê? Os mais religiosos e românticos vão dizer, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, ai que beleza, tudo é romantismo. O que significa tudo isso? 12 significa que essa refeição alcançou a sua plenitude. Então é perfeito. O que vem de Deus é pleno. E todos participam, porque o que sobra não é jogado fora, mas também é guardado para aqueles que ali não estão, para que possam também receber do mesmo pão e do mesmo peixe. Então ali todos vão receber a parte que lhe cabe. Significa que todos nós, se vivermos em unidade, em plena comunhão, não vai faltar nada para ninguém. Todos iremos participar dessa comunhão que é Cristo. Aí a gente pode fazer uma leitura, né, uma leitura eucarística de toda essa realidade. Quando nós celebramos a Eucaristia, a gente não faz a oferta, daqui a pouco vai fazer a oferta, a pequena procissão da oferta, de levar as oblatas. Oblatas significam ofertas. O pão e o vinho. Significam o quê? Quando a gente reza, a gente fala que o vinho é fruto da terra, do trabalho do homem. O pão, fruto da terra e do trabalho do homem. Então, isso significa o fecundo, a fecundidade que é colocada sobre o altar para o sacrifício. Isso não quer dizer que elas perdem o sentido material, mas a gente fala bastante naquela dimensão de epiclese, transubstanciação, né? Parece algo de mágica. Não, é graça, é dom. Dom porque vem de Deus, é Deus mesmo que recebe. Então nós entregamos a Deus o que é de Deus. Deus recebe. Então é graça. Se é graça, supera e ultrapassa a questão natural. Então é superior ao natural. É graça porque é dado para quem nada tem. Então oferecemos a nossa realidade e Deus dá a sua realidade a cada um de nós. Pão e vinho, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então é corpo e sangue de Deus que nós recebemos. E sobra. É interessante isso, porque nós damos à comunidade. E o cesto que recolhemos, guardamos no sacrário, também para levar àqueles que necessitam e que precisam da misericórdia de Deus. Mas também temos uma outra realidade importante, que nesse período de pandemia está em evidência e que nós nem dávamos conta dela, a comunhão espiritual. Quantas pessoas ficavam com sede de comer hóstia, mas não de comungar a Eucaristia, mas comer hóstia, quase como se fosse um amuleto ou algo mágico, que se eu comer eu não vou pegar doença. É interessante isso, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas
quase com um ímpeto só de uma dimensão de medo. O que nos separa desse amor? E a gente olha e fala que a comunhão vai além do mistério. É graça. E aí a comunhão nos é dada também de forma espiritual. Se não podemos comungar de forma sacramental, comungamos de forma espiritual. Mas tem menos valor? Não. O valor sempre é o mesmo. É Cristo. É a Eucaristia. E essa Eucaristia nos traz a dinâmica da vida. Nos salva. Aí sim a gente pode dizer, Eucaristia me salva e me dá coragem, me dá força. Da onde ela é dada, da onde ela é rezada, como ela é celebrada, aí nós podemos olhar para o nosso presbitério. Né? Em algumas partes, aqui nós acertamos. Mas veja, a pia batismal, o altar, a estante da palavra e a cadeira, significa que nós estamos numa dimensão cristocêntrica. E agora dá para ver bem, o que mais está iluminado dentro do templo? O altar, a pia batismal, o altar do sacrifício e a cadeira presbiteral. Significa o quê? Que tudo é Cristo. E os mistérios sagrados estão iluminados. Então o que é Deus se revela para a comunidade. Logo, o presbítero é uma oferta da comunidade para servir a própria comunidade na presença de Cristo, sendo alter Christi. Alter Christi é uma palavra latina, que significa outro Cristo, não quer dizer outro Cristo, mas na presença de Cristo, sendo Cristo, para a comunidade traz o pão da vida. E todos participam desse mistério. Uma ação importante é essa. Percebam bem, se um padre numa missa não comunga, se ele não faz a comunhão, se não comunga a espécie eucaristizada, não houve Eucaristia, não houve missa, não aconteceu o sacrifício. Isso para dizer que todos nós participamos de um único e pleno sacrifício. Todos nós comungamos. A missa é comungar a palavra e a Eucaristia. Todos nós comungamos, todos fazemos parte desse mistério. E como é linda essa nossa igreja, não é verdade? Como é linda a nossa religião. Porque comungar se torna então essa dinâmica de dizer é um desafio. Porque tem que ir além do que é natural, além do que a gente possa, né, tocar. Vai muito mais além. E fazendo essa realidade, rezando, fazendo essa unidade, vivendo esse amor em meio, a gente cura as almas, a gente cura aqueles que mais necessitam. Hoje também nós rezamos, né, a segunda leitura, que vai nos ajudar bastante a entender tudo isso. O que vai separar, né, o que vai me separar desse amor? A fome? A nudez? A morte? A espada? Nada separa do amor de Deus. Às vezes aquilo que aparentemente possa ser sinal de destruição, provoca naquele que o recebe como grandeza e unidade. A morte não nos separa de Cristo, mas nos leva a Ele. A nudez não nos separa do amor de Cristo, mas nos dá a graça de sermos um com o outro. A fome não nos provoca a morte. A nudez e a morte pode provocar uma destruição, se formos orgulhosos e, sendo orgulhoso, não olhar para o outro e não sentir o outro como irmão. A arma, a espada, nos separa de Cristo? Não. Porque hoje nós vivemos uma guerra. Nós vivemos a Terceira Guerra Mundial, né? Uma guerra fria e uma guerra epidêmica. Qual é a arma dessa guerra? Vejam os nossos profissionais da área da saúde, o que fazem. Eles não têm o antídoto certo. Eles dão tiro para tudo quanto é lado. O importante é salvar. Eles precisam salvar. Aí quando eles veem que um remédio está dando certo, eles vão lá atrás daquela ação. Mas se aquele remédio não está fazendo mais efeito, eles vão em busca de outro. E eles vão fazendo de tudo, de tripas corações, para que você tenha vida. Olha que interessante, é uma luta. Os grandes, não é mais o exército, as forças, né, nacionais que vão para a guerra. São outras forças que estão indo para essa guerra. Porque as forças nacionais não têm força para combater contra esse tipo de guerra. É interessante isso. E nós, que também estamos dentro dessa guerra, como que nos armamos? Quais são as duas armas que usamos?
Eu estava refletindo sobre isso, né? Rezando pelo meu co-irmão, estava refletindo sobre isso e dizendo, qual é a arma que nós trazemos conosco? E é interessante que numa guerra, primeiramente, vai aqueles que não sabem lutar. Vai na linha de frente, né? Os reservistas, porque morre mais fácil, né? Morre mais rápido e os mais fortes ficam atrás, dá tempo de ficar ainda pesquisando como é que a gente vai fazer para ganhar a guerra. É assim que funciona uma guerra. Vai primeiro os que morrem mais fácil, depois vai os que morrem menos fácil, e depois vai os que menos morrem, e quem provocou a guerra fica num gabinete trancado a 7 chaves para não morrer, para depois dizer, ganhamos a guerra. Ah, que coisa safada. Mas olha que interessante, né? Nós estamos na linha de frente dessa guerra. Qual é a arma que você traz para combater uma doença invisível? Que se torna visível pelos mecanismos que nós temos dentro dos laboratórios e dentro dos hospitais. Mas quando se torna visível, o negócio já está ficando feio. Quais são as duas armas? Irmão, você que está nos assistindo, qual é as duas armas? É interessante pensar. Nós temos duas armas. Uma, a oração. A fé, essa é a nossa espada. O rosário, essa é a nossa espada. A fé é acreditar que Deus não nos abandona. A segunda arma que nós temos é isso que vocês estão trazendo no rosto. Esse lencinho, esse pano, é a melhor arma. Se você tira ele, você fica vulnerável. Você, quando coloca ele, você se sente um pouco mais seguro. É as únicas duas armas que nós temos. E acreditar que alguém possa fazer algum remédio para a gente ser salvo dessa guerra. Mas é as duas únicas armas que temos. Alguém te veste e a tua fé te conduz a um caminho de justiça. São duas coisas importantes, né? Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos viver esta ação e cooperar. Uma guerra só é vencida se houver cooperatividade, se houver unidade. Então nós temos que fazer a nossa parte. Temos que rezar, temos que cooperar, temos que fazer a nossa parte, para que o todo possa vencer. E não simplesmente ficar presos em estatísticas de quem morre e quem não morre, quem cura e quem não cura. Viram o que Jesus fez? Ele olhou para uma multidão e não ficou preso em estatísticas. Ele falou assim, vou salvar a todos, porque todos precisam do amor. Vou dar o que é meu para todos, para que todos tenham vida. O meu pão, né? Corpo e sangue, alma e divindade, deste grande mistério de amor. Então essa é a parte importante. Hoje nós também celebramos o perdão de Assis, né? Que São Francisco pediu ao Papa para que ele pudesse rezar e receber uma indulgência. E que essa indulgência trouxesse salvação e cura para aqueles que estavam necessitados e não conseguiam mais rezar. Estavam presos na realidade da sua própria morte. E o Papa consentiu. E todo aquele que reza hoje encontra o perdão de Assis, participando da missa. Você está participando da missa, rezando o creio. Você vai rezar o creio daqui a pouco. Depois rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pela santificação do Papa, pelo nosso Sumo Pontífice. Você recebe a indulgência plenária hoje, né, o perdão dos pecados para você e para quem você acha que deva. Né? Você não vai julgar, mas aquilo que vem no coração. Quantas pessoas que hoje a gente possa, como igreja, não pensar de maneira egoísta, mas de uma maneira maior, a maneira da unidade. Vamos pedir o perdão de Assis por todos os enfermos, por todos os médicos, enfermeiros, por todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, que não são médicos, mas estão lá na administração, na limpeza. Vamos rezar por aqueles que estão em casa, cuidando dos enfermos que estão em casa. Vamos pedir o perdão de Assis por estes, pelos presos que estão nas cadeias, que estão também vulneráveis a tantas ações, que às vezes a gente fala, tem que ficar lá mesmo. Tá bom, né? Cada um com o seu modo de pensar. Mas a gente não sabe o coração das pessoas. Vamos pedir o perdão de Assis também para você, né? Às vezes a gente tem muita coisa que traz no coração que nos impede de viver o amor, a unidade, Jesus em meio. E
Francisco sonhou esse perdão de Assis. E a gente não pode jogar fora o que é de Deus, né? Então hoje, que a gente faça. Os grandes estudiosos dizem que para receber uma indulgência, a gente tem que ter 8 dias antes de preparação. Então são 8 dias antes de preparação, o dia da indulgência e outros 8 dias de graça. Mas a gente, quando recebe o perdão de Assis, a gente fala assim, olha, o importante é a gente rezar. O importante é se unir. O importante é pedir a Deus o perdão e a paz. Né? Que a gente possa hoje viver a alegria e receber o perdão de Assis. Amém.